análise de A Forja. A forja do quê? A forja de um homem. A ideia do filme é contar a angústia de uma mãe que cria seu filho sozinha, vê esse filho na adolescência, início da vida adulta, sem planos para o futuro, indisciplinado, viciado em videogame, e ela naquela angústia de como que eu faço para tornar esse menino um homem. E aí começa a história do filme, né? Claro que esse filme vai trazer todas as questões, as angústias contemporâneas do tema, então é importante a gente considerar que esse é um tema contemporâneo, que é a angústia dessas mulheres, mães, de como, o que eu tenho que fazer para contribuir para que o meu filho se torne um homem, e a falta que o pai comprometido faz nessa questão. Agora, por que que o ponto é um tema contemporâneo? Que é essa abordagem que eu quero trazer para vocês dentro desse olhar que a gente está no momento, que é entender uma agenda de Deus, entender desenhos de Deus, entender o nosso propósito servindo dentro desses desenhos e entender a proposta desse filme. Então, o diretor desse filme, ele tem uma longa história à frente de filmes cristãos, os dois mais famosos, últimos até, Mais que Vencedor, onde ele mesmo interpreta o papel principal, e de um pai que precisa ocupar o seu lugar na sociedade, né? Esse lugar do homem que assume o próprio sacerdócio, o seu papel como pai, convidando outros homens a ocupar esse lugar. Então, falando sobre o papel da paternidade. Depois ele tem Quarto de Guerra, onde ele ensina uma mulher que está vivendo a destruição de um casamento, ela orar por este casamento, né? Aprender a viver esse quarto de guerra, a vitória da oração. E aí depois ele soma esses dois temas no filme A Forja, trazendo então uma sequência, né? Comprometido com uma realidade contemporânea, comprometido com um propósito que é utilizar a sua arte, que no caso é o cinema, para educar, para ensinar princípios, utilizando a cultura para influenciar o ser humano, para que o ser humano chegue àquilo que é a sua melhor versão, aquilo que ele foi criado para ser, e não utilizando, por exemplo, da arte do cinema para fazer filmes sobre destruição, sobre morte, sobre, enfim, adultérios e seduções e monstros e demônios e temas sombrios, tá? Então, veja, dentro desse contexto, qual que é a agenda de Deus neste momento? Restabelecer o sacerdócio dos homens. E aí ele se compromete, então, o diretor, a trazer essa temática pensando na próxima geração. Então, o que ele aborda no filme? A importância do discipulado, a importância de um homem entender o seu papel na sociedade como um reparador de brecha. Ou seja, se a gente está vivendo a colheita de uma geração ausente, uma geração de pais ausentes, né? E o quanto isso está influenciando na falta de homens posicionados na sociedade, exercendo esse sacerdócio. O que um homem que tem visão pode fazer? Ele se compromete, discipulando outros homens. E aí, aqueles que ele discipulam outros homens. E não sei se você está familiarizado com isso, mas essa é uma realidade que tem acontecido. Tem muitos grupos de homens sendo levantados, principalmente aqui no Brasil, em muitos lugares. Agora está mais na moda, eles vão para a montanha. Mas eles vão para viver esse resgate dessa masculinidade, dessa validação que um homem traz para outro homem, todos os temas abordados ali no filme. No filme, o menino, o nosso herói vai fazendo essa trajetória de se perceber descompromissado, ele começa a se comprometer, a mãe encontra o seu lugar de convergência dentro desse lugar de oração, não mais cobrando o filho, mas intercedendo pelo filho. E aí o filme traz um mistério espiritual, né? Uma forma de Deus agir, que é
aquilo que nos falta, ele traz. Então, a Bíblia diz que o solitário vive em família. Então, na verdade, o que falta para esse menino? O pai. E aí, o que Deus providencia? Um homem que perdeu o filho para ocupar esse lugar de pai e ambos se resgatarem. O pai, o discipulador, né, o mestre, tem a oportunidade de resgatar também um lugar que ele não pôde exercer com o filho, porque ele também estava correndo atrás do vento, com o trabalho como sendo a coisa mais importante da vida. E aí, quando ele perde o filho, ele reorganiza os seus valores, começa a aprender esse processo de discipular da maneira mais difícil, porque a primeira pessoa que ele discipula é justamente o homem que, bêbado, atropela o seu filho. Então, é um filme muito bonito porque vai mostrando a forja, como que um homem de Deus vai sendo forjado, e a gente vai entendendo que não é exatamente de uma maneira muito hollywoodiana, como no caso dele. Mas quando esse homem vai fazendo uma história, ele vai podendo reparar brechas para que a próxima geração comece de um lugar mais restaurado e tenha mais vitórias. Então, a gente vai vendo essa jornada desse menino que vai sendo treinado nesses princípios e volta lá e pede desculpa porque tratou mal, teve um comportamento reprovável no estabelecimento de um homem. Esse homem o admira, naturalmente ele vai namorar a filha desse homem, ele começa a assumir responsabilidades no trabalho e naturalmente ocupando esse lugar de filho, começa a levar a empresa para um outro lugar, né? Começa a levar a empresa para uma nova medida, para um novo desafio. Enquanto o mestre está discipulando o discípulo, o mestre está vivendo uma grande guerra para ver se ele também consegue manter os seus princípios ou se ele cede para funcionar dessa maneira corrupta desse mundo caído. Então, é um filme muito bacana, mas que eu escolhi trazer para vocês para falar deste bastidor. Para falar de quem? Para falar do diretor, que é quem está vendo essa demanda. Quem é aquele que está à frente, é aquele que assumiu um compromisso, é aquele que utiliza dos seus talentos, das suas paixões, que é o cinema, por exemplo, para servir a um propósito maior. Que propósito? Uma agenda que não é dele, a agenda que é de Deus, de acordo com a necessidade contemporânea. E qual é essa necessidade? Restabelecer o sacerdócio dos homens. Eu faço esse trabalho aqui muitas vezes nas análises, mostrando esse lado para vocês, contribuindo para que esse olhar viciado de desonra aos homens seja destituído e a gente consiga, como sociedade, entender que cada um de nós tem que ocupar o seu lugar. Se a gente ficar dentro desse discurso de ódio e acusação, a gente nunca vai sair do lugar. Então, todos nós precisamos trabalhar para que cada um possa ocupar o seu lugar. Cada um dentro do seu lugar de convergência contribui dentro dessa agenda de Deus de uma maneira. Esse diretor contribui fazendo esses filmes extraordinários, conectados um com o outro, e o legal aí da questão da transferência de riqueza é por quê? Porque para que serve a transferência de riqueza? Para uma pessoa com uma visão como a dele, tenha recursos financeiros para fazer, por exemplo, um filme de qualidade, como foi esse que ele fez. Quem assiste os primeiros filmes que ele fez sabe a diferença do produto que ele está oferecendo hoje, e esse produto que ele está oferecendo hoje tem competitividade. Então, em vários momentos, esse filme ficou em primeiro lugar nas salas de cinema. Por quê? Porque ele teve recursos para fazer isso. O que viabilizou esses recursos? Transferência de riquezas. Então, é muito legal a gente entender essa ideia de propósito, de desenho, né, dentro de uma perspectiva muito maior. Não só olhando para esse lugar da alma, emocional, e ver que o menino precisou ir lá e restaurar a sua relação com o pai, precisou perdoar, né, precisou tomar o pai para que ele pudesse viver cura. Existe esse patamar, mas existe esse outro patamar muito maior, que é esse que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Que é uma pessoa atuando de maneira intencional, consciente, né? E estratégica para contribuir para que os desenhos de Deus sejam estabelecidos na Terra.